O que ninguém esperava. Bolsonaro admite erro grave, fala sobre o STF, se arrepende do cercadinho e comenta a crise com os militares. Prepare-se para os 8 minutos mais explosivos dessa entrevista. Diz ele, reconhecendo que Braga Neto não sabia lidar com a articulação política. Foi um erro meu. Hoje te botaria muito melhor. Relacionamento com o Supremo Tribunal Federal e governo. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Quando questionado sobre o momento em que chamou Alexandre de Moraes de canalha. Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria, mas ele realmente... Sobre o cercadinho no Alvorada. Tem mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Bolsonaro questiona a falta de clareza no processo e levanta o debate que muitos evitam. O crime de você pedir transparência e segurança num sistema eleitoral. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora, no Exército, o senhor também costumava se referir ao meu Exército, né? Muita gente falava em um certo sequestro do uso da imagem ali. E hoje, né, na instituição, eles falam em uma readequação de imagem. Eles têm pesquisas que mostram que a imagem foi de fato desgastada. O senhor, como é que o senhor vê hoje a atual cúpula do Exército e o senhor reconhece que criou um desgaste para a imagem das Forças Armadas como instituição? Eu não criei desgaste para ninguém. O problema que houve foi as palavras do general Dutra após o 8 de janeiro. Esse foi o grande problema que foi tido ali. Fora isso, não tinha problema nenhum. O Exército. Quais foram as palavras do general Dutra? Perdão, presidente, que nós cercamos e eles achavam que estavam sendo protegidos. No dia seguinte, prendemos todo mundo. Elogiou a inteligência emocional do Lula. Ele era o comandante militar do Planalto, né? Do Planalto, sim. 3 estrelas. Tá? Uhum. Então o problema foi por aí. Ninguém achava, eu conversava com os comandantes, né? Mais com a defesa, sobre os acampamentos. É melhor deixar aí. O próprio Zé Múcio, ministro da Defesa, falou, eu tinha parentes nos quartéis aqui de Recife, tinha amigos nos quartéis de Brasília. Ninguém é bandido, ninguém quer dar golpe. Se fosse feita uma pesquisa hoje nas Forças Armadas, o senhor teria 90%, não? Acredito que por aí, dos votos, acredito que por aí. Dá até mais, não vai entender. Até o tempo te mostra, né? Onde você possivelmente errou. Agora, uma das críticas que são feitas é que houve uma politização das Forças Armadas, né? A política entrou nos quartéis. E aí quem acha que isso é deletério, que é ruim, diz que quando entra a política, a disciplina sai pelo outro lado, né? Neste episódio que está sob julgamento agora no Supremo, há um leque um conjunto de mensagens quando o general Freire Gomes teve um comportamento diferente do que desejavam os seus apoiadores, a mensagem do Braga Neto dizendo vamos hostilizar o Freire Gomes e o Batista Júnior, quer dizer, aquela família militar se desfez momentaneamente naquele episódio, né? Falta de disciplina. Eu não acuso o Freire Gomes, você nunca viu falando nada sobre o meu exército ainda. Eu sou capitão do exército, fui formado na mesma academia do Freire Gomes. E o que nós conversamos reservadamente, em nenhum momento o Braga Neto se fez presente nessas reuniões. Nem o Cid se fez presente nessas reuniões. É só nós. O senhor, olhando agora essas mensagens que estão lá, acha que foi um erro mandar hostilizar até as famílias dos comandantes? Hostilizar, eu não mandei ninguém hostilizar ninguém. Você vê uma coisa, né? O Exército participou das eleições. Nós não participamos das eleições. O ministro Barroso, presidindo o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e botou lá dentro para fiscalizar as Forças Armadas. Quando eu vi aquilo, eu falei, legal. Nós temos um comando de defesa cibernética em Brasília. O pessoal lá que... E concluíram que não houve fraude, né? Que as zonas não foram fraudadas. Bem, depois nós vamos ver que outras coisas aconteceram. Mas vamos considerar a página virada. Quem botou as Forças Armadas para dentro da política foi o ministro Barroso, então presidente do TSE.
Mas as Forças Armadas, elas fazem Olha só, parte. se o Luiz Barroso não tivesse lá atrás, em 21, ido dentro do Parlamento Brasileiro, conversar com lideranças, para enterrar a PEC do voto impresso, nada disso teria acontecido. Por que isso? Isso é outra coisa que me intriga, presidente, porque o senhor é político há mais de 3 décadas, né? O senhor foi eleito várias vezes, algumas delas com urna eletrônica, elegeu-se presidente da República. Se a tese da fraude do sistema eleitoral fosse real, seria um vício das urnas muito democrático, né? Porque já se elegeram presidente de esquerda, presidente de social-democrata, o senhor, que é um presidente de direita, ou fraude democrática essa, né? Então, onde o senhor tira, depois de ter sido eleito tantas vezes por essas urnas, se elegeu presidente da República, por que o senhor acha que tem fraude no sistema eleitoral brasileiro? Ô Josias, se o tema de confidencialidade do inquérito 361 não valer para esse inquérito, você vai ter a resposta. Eu não posso falar aqui agora que esse inquérito era ostensivo. Passou a ser confidencial. Mas lá tem uma prova de fraude, é isso? Se eu te falar, a PF vai buscar amanhã cedo lá em casa. Via LAI, você poderia colaborar com esse processo. Entra com uma LAI pedindo esse inquérito. É justo esse inquérito estar em aberto até hoje? Aberto até hoje. E o senhor está realmente convencido de que há fraude? Eu li o inquérito, não vou falar se teve fraude ou não teve fraude, mas em 3 páginas, meia dúzia de linha em cada página, você vai ter a sua conclusão. Por que esse inquérito está fechado até hoje? Confidencial até hoje? Porque quando eu ganho eleições, pode a PF instalar um inquérito e apurar possível fraude. Quando o outro lado ganha, eu não posso nem peticionar o TSE. E quem pediu a abertura desse inquérito foi a ministra Rosa Weber, presidente na época lá atrás. Eu acredito, como sempre fala, né, que voto, eleição, é a alma da democracia. Vamos em frente. Também acho. Mas o senhor não considera estranho que um sistema tão viciado tenha proporcionado diferente a eleição de presidentes de diferentes linhas ideológicas? A crítica ao voto eletrônico não começou de uma hora para outra. Lá atrás, em 2012, o Flávio Dino, quem diria, né? O Flávio Dino deu uma declaração em Recife, dizendo o seguinte: hoje em Recife tive a informação real que as urnas podem ser adulteradas. O Flávio Dino disse isso. O próprio Carlos Lupe, que entrou com o meu pedido de inegibilidade por duvidar das urnas, um ano antes das eleições de 2018, ele falou o quê? Nas inserções eleitorais pelo Brasil. Quer dizer, o senhor continua convencido de que tem fraude? Olha só, é possível. E como é que se acaba com dúvidas? Quando eu aprovei o voto impresso, que a Dilma vetou e derrubamos o veto, o ministro Fux estava na frente do TSE. Me convidou, fui lá conversar com ele. Ele falou o que estava fazendo para 2018. Ele ia 5% das sessões iam ter o voto impresso. Eu até falei para ele: ministro, é possível pulverizar? Ele falou: não, já está no programa nosso, vamos pulverizar. Não pode na tua cidade, por exemplo. Vamos chutar aqui, a tua cidade aqui, Cabrobló. Tem 10 urnas. Uma urna, um candidato tem 80%, nas demais outras, o outro candidato tem 80%. Isso é uma pesquisa. Por que não dar transparência? Qual o problema? Qual o crime de você pedir transparência e segurança num sistema eleitoral que é a alma da democracia? Por que isso? Inscreva-se no canal Na Real Notícias para acompanhar os trechos mais impactantes das entrevistas que mexem com os bastidores do poder. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Curta, comente e compartilhe este vídeo e fortaleça este canal. Esse foi mais um Na Real Notícias. Até a próxima!